Salve, salve, nação flamenguista. O Gabigol, hein, galera? Que saiu da equipe do Flamengo. E quem falou a respeito desse assunto foi o Marcos Braz. E em um podcast, ele resolveu jogar tudo no ventilador e fazer aí uma grande revelação. Segundo ele, quase ninguém queria mais o Gabigol no Flamengo. Marcos Braz, que também está de saída da equipe rubro-negra. E quem também falou a respeito disso foi o próprio Gabigol. Em um podcast, soltou o verbo e mandou a real a respeito desse assunto. E você vai ver todos os detalhes dessa história agora. Mas antes, deixa o gostei aqui no vídeo e se inscreva em nosso canal. Assim, você não perde nenhum vídeo a respeito do Flamengo. Vamos ver aí o que foi que o Marcos Braz falou. Toda vez que um grande ídolo, isso não acontece só no Flamengo, toda vez que um ídolo da altura dele, do tamanho dele, vence um contrato, ou por qualquer motivo não permanece no clube, eu acho que não acaba com ressentimento de um lado e de outro. Eu acho que o mais importante para falar, agora, eu estou faltando 15 dias para sair do carro, pouquíssimas pessoas queriam o Gabigol no Flamengo. É mesmo? Ninguém. Mas ninguém quer. Pouquíssimas pessoas não queriam o Gabigol no Flamengo. Foi um processo de convencimento. O Gabigol vem para o Flamengo e o projeto está certo. Então eu acho que eu não vou ficar falando nos locais o problema de contrato, o problema de renovação. O projeto Gabigol no Flamengo deu certo. O Flamengo conseguiu o empréstimo dele. O Gabigol veio de graça no primeiro momento. De graça. Aliás, em 19 vieram Rafinha de graça, Felipe Luiz de graça, Pablo Mari por 1 milhão e o Gabigol veio de graça. Gastamos mais dinheiro em outras, gastamos bastante dinheiro no Arrascaeta, no Gerson, mas o Flamengo montamos um time trazendo jogador de graça também. E aí o Gabigol deu certo. No final do ano a gente precisava exercer a compra dele. E foi isso que aconteceu. O Flamengo, no final do ano, o Flamengo exerceu a compra dele. Então, assim, veja, eu acho que o importante foi o que o jogador entregou também e o que o Flamengo proporcionou para o Gabigol. Eu acho que é injusto a gente, depois desses 6 anos, depois de tantos títulos que foram conquistados, dos gols que ele fez, do que o Flamengo proporcionou a ele também, pela grandeza de clube, pelo tamanho da torcida. Não, tá bom, Marquinhos, idolatria. Tá bom, sim, mas porque aí, senão isso passa. Isso passa de uma maneira que não é. Foi o presidente Rodolfo Landim que me autorizou a ir lá depois. Lógico que tínhamos ganho a Libertadores, brasileiro, mas foi ele que me autorizou para ir lá comprar o Gabigol na Inter de Milão. Então, você... Não procede. Eu vi isso do Rizek, eu vi. O pessoal da comunicação do Flamengo perguntou se no outro dia eu gostaria de entrar para falar. Tem algumas coisas que eu já estou esgotado, entendeu? Mas não procede o que ele falou, não procede a informação dele, da maneira e da entonação que ele falou, é mentira, de que foi tudo feito e posto na mesa do presidente e o presidente não fez. Isso não aconteceu e não vão saber o que aconteceu. Você nunca ofereceu um contrato de 5 anos? Nós oferecemos o contrato para ele, nós entramos num processo de renovação e num determinado momento a gente não quis continuar, que queria esperar algumas situações. Queria esperar a situação do doping, queria esperar algumas outras situações. Mas esta que o Rizek falou, da maneira em que ele falou, ela não procede, ela não é verdadeira. Talvez a fonte que passou para ele, com certeza, a fonte que passou para ele, a fonte é mentirosa ou mal intencionada em relação a mim. Não estou nem falando do jornalista. O Gabigol. E recentemente, galera, em um podcast, o Gabigol foi perguntado a respeito do Flamengo. E ele resolveu soltar o verbo e falar tudo e um pouco mais. Se liga. Muito em Deus, eu acho que é algo que sempre vai me sustentar, aos meus amigos, a ter pensamentos positivos, a conseguir imaginar o que as pessoas não imaginam. Então, teve muitos jogos que as pessoas desconfiavam. Não, ele não tá bem, ele não tá bem. Só que eu sabia que ia acontecer alguma coisa que ia me fazer dar a volta. E aí, teve a final da Copa do Brasil, onde eu fiz mais 2 gols na final. E aí, tipo, tudo valeu a pena, sabe? Então, só que tem muitas coisas que as pessoas não veem, né? Então, durante todo esse período que foi difícil pra caramba, e foi difícil,
Eu tava em casa, tava focado e falei, mano, vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa tem que acontecer. E Deus me abençoou mais uma vez. E sair do Flamengo sendo campeão mais uma vez é algo que... Dá problema quando não dá resultado esportivo, beija. Quando você viu a foto dele com a camisa do Corinthians, qual foi a tua reação? Tirei a 10 dele. Ele ficou puto? Teve uma conversa entre eu e ele, não vou falar se ele ficou puto ou não. O que eu posso te falar é que eu tirei a 10 dele. Isso foi uma conversa só vocês dois? Eu e ele. Falei assim, você não vai jogar mais com a 10. A 10 do Flamengo, ela tem uma liturgia, vamos lá, uma liturgia do cargo. E você não vai continuar com ela. Ele falou do lado, ponderou, eu ponderei. No outro dia, ele estava com a 99. Mas a sua relação a partir daí desgastou? Sua relação era muito boa antes ou já era desgastada? Não, a minha relação sempre foi boa com o Gabriel. Sempre foi bem acima da média, sempre foi boa, mas dentro desses 6 anos aí tiveram fatos e pontuais que nos levou a um estresse. O meu problema com ele no vestiário, o meu estresse com ele no vestiário. Qual? Enfim, no que ele estava querendo ir embora antes do sorteio do doping. Porque ele tinha sido... Ele saiu, acho que se machucou. Ele começou a se arrumar para ir embora, foram avisar para ele que eu tinha que esperar o resultado do doping. E aí, em determinado momento, eu precisei falar com ele. Da maneira que... Só que eu falei de uma maneira um pouco diferente. E ele não gostou? Não gostou, mas ficou lá até o final. Então, assim... eu acho... A minha relação com ele é boa. Ele vai seguir a carreira dele, um jogador de 28 anos. Coloco ele como um dos jogadores do Flamengo, centralmente do Flamengo, que fez os gols, mais importantes, os gols mais importantes da história do Flamengo. Eu acho que o Gabigol, o jogador que faz gol em 3 finais de Libertadores, sendo que 2 delas a gente ganha, eu acho que precisa ter uma consideração. O lance do doping, a gente foi entender o que tinha acontecido depois. A gente sabia que tinha tido problema, mas o que foi pro papel em relação aos fiscais lá, ao pessoal do doping, a gente teve acesso depois. Na hora, não era assim. Até porque o Gabriel fez os testes. Ele fez o teste tanto de urina quanto de sangue. Ele não se furtou a fazer os testes, mas eu acho que ele brincou lá com um determinado fiscal, demorou em outro momento, enfim, ele arrumou esse... E aí, meus queridos, o que vocês acharam a respeito dessa história toda? Conta pra mim aí nos comentários, eu quero saber muito a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.